seja muito bem-vindo a mais uma temporada do QueduCast, o podcast oficial da Quedu. Aqui nós reunimos diferentes especialistas educacionais para conversar com você, gestor, sobre o mundo educacional. Dessa vez, o nosso tema central será do ensino à gestão, o que faz uma escola de sucesso. E antes de saber o tema que iremos conversar hoje e o especialista que estamos recebendo, você já sabe, roda a vinheta. E hoje nós vamos conversar sobre tendências na gestão educacional, novas regras, leis e práticas. E para falar com a gente, estamos recebendo Tiago Procópio, que é sócio da Meireles e Freitas Advogados e diretor jurídico da Quedu. Olá, Tiago, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É muito bom ter você aqui com a gente. Olá, Amanda. Olá a todo mundo que está nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos aí trazer muitos temas relevantes. É um ano bem agitado na área do direito para a educação. Verdade. E vamos aqui atualizar o pessoal que for necessário. Não é à toa que a gente escolheu, né, esse assunto para iniciar a nossa nova temporada do QueduCast, porque realmente aí passamos por várias mudanças e é um pouquinho do que a gente vai conversar aqui hoje. Para iniciar o nosso bate-papo, Tiago, a gente percebe que os gestores educacionais, sejam eles diretores, coordenadores, enfim, quem está ali inserido nesse universo educacional, percebe que vem passando por diversas mudanças, sejam elas tecnológicas, sejam elas jurídicas, sociais, enfim, o mundo educacional, a gestão educacional vem mudando constantemente, né? Você podia falar um pouquinho pra gente como é que você enxerga essas mudanças, como é que isso funciona ali no dia a dia do gestor educacional? O gestor educacional, você aí que está nos acompanhando, sente muita dor no seu dia a dia, né? Ele tem muitas demandas para acompanhar e a sociedade realmente vem mudando muito rápido ao longo do tempo e afetando muito o ambiente escolar. Sim. A escola é um dos ambientes que são mais visados, até por naturalidade da sua importância, e as pessoas tentam, no dia a dia, interferir bastante no ambiente escolar. Há mais de 45 anos a gente advoga para escolas, então a gente tem um contato direto com gestores, a gente sabe da dificuldade do dia a dia. E uma grande experiência já na área, né? Já há muitos anos a gente é um parceiro da educação, né? A gente gosta de apoiar a educação. O gestor escolar, geralmente, quando ele me liga, ele trata comigo algum tema, geralmente ele precisa muito de apoio, né? Assim, hoje em dia tem se tirado muita autonomia da escola, né? Muita gente querendo interferir, os pais tentam interferir nas decisões do dia a dia, às vezes médicos, às vezes outras profissões também querem interferir como a escola deve fazer uma determinada situação. Então, assim, a escola sofre muita interferência externa. E é muito importante que você, gestor escolar, esteja empoderado da sua confiança do que você faz. Ninguém entende melhor de educação, Amanda, do que o próprio gestor escolar, o pedagogo, o professor. Muitas vezes de fora vem gente querendo dizer, você deve ensinar desse jeito, você deve fazer daquela maneira, mas quem sabe mesmo e quem tem autoridade nisso é o gestor escolar. É quem vive isso na prática e está ali todos os dias dentro da instituição de ensino, né? Exatamente. E a escola tem que definir bem, principalmente, o seu plano pedagógico, a sua política de ensino. Se a escola definir bem isso e passar isso bem para a sociedade, o pai que se adaptar àquele sistema de ensino, àquela ideia daquela escola, ele matricula o seu filho e ele tem que ter confiança de que aquelas medidas são daquela maneira. Cada escola tem sua característica, cada escola tem seu modo de pensar. E essa política sendo bem expressa, bem contextualizada para os pais, isso facilita e diminui os conflitos, que é o que gera problemas para a minha área jurídica, né? E falando da sua área jurídica e de um assunto que tomou as redes sociais, todo mundo comentou, e a gente, né, conversando também assim com os responsáveis, né, dos alunos e também com os próprios gestores educacionais, a gente percebe que mesmo sendo um assunto muito comentado, ainda gera muita dúvida, que foi a nova regulamentação que atualmente aí virou assunto em todos os locais sobre o uso dos celulares nas escolas. E aí eu queria, Tiago, que você falasse um pouquinho pra gente como é que de fato funciona, como é que está interferindo, o que é que já está em prática, o que é que não precisa estar em prática ainda, porque o que a gente mais vê por aí são algumas fake news, algumas conversas distorcidas, e aí a gente precisa entender um pouquinho para passar a informação correta para o gestor e até mesmo para os próprios alunos, né? Com certeza, realmente é um tema que mudou o ambiente escolar,
ele interfere diretamente no dia a dia da escola, né? Quem está no dia a dia da escola sabe que as mudanças têm afetado mesmo o ensino e é um momento de aprendizagem dessa relação dos pais com os gestores sobre essa nova lei. A nova lei veio realmente mudar muitas questões que interferem muito no dia a dia mesmo escolar. É aquela coisa dentro da sala de aula. Sim. Não é uma lei que vai regir sobre impostos ou sobre outras coisas que afetam a escola. Não, é dentro da sala de aula que ela entra. Tá Né? literalmente ali no ambiente escolar, né? Exatamente. Ela vai afetar do professor, a secretaria e toda a comunidade escolar. E foi uma lei contextualizando importante, né? A gente sabe que no dia da escola os aparelhos eletrônicos, né, que a lei chama dessa forma, ela abrange para aparelhos eletrônicos, Isso. eles já têm interferido na sociedade. Estamos sofrendo todos os dias todos os problemas decorrentes do uso de telas, né, do uso constante do celular, e a educação é extremamente afetada por isso. É muito importante que a gente entenda que isso era necessário. Se o formato for o melhor, se não foi, aí a gente pode discutir. Mas que é necessário a sociedade entrar nesse assunto e o Sim. governo teve que fazer essa lei para que a gente pudesse ter uma regulamentação, é muito importante. Em alguns estados, Amanda, já existia uma proibição, sendo que eram leis que não pegavam, não tinham uma fiscalização, e quando vem agora o governo federal, né, com a lei, ela vem realmente impor isso de uma maneira de uma política nacional. Sim. Então, contextualizando, hoje a escola é obrigada a aplicar essa lei, não é uma escolha da escola, né? A lei não só serve para a escola dizer eu proíbo por causa da lei, não, mas ela também está sendo cobrada pelo governo para poder se aplicar aquela determinada lei. Entendi. E então ela já está em vigor para todas as escolas, sejam elas de regime particular, de regime público, todas precisam estar adequadas de acordo com essa nova lei. Já todas as escolas públicas, particulares, já estão se adequando a essa lei. Ela já é para estar adequada, na realidade, mas ainda estão em processo de adequação. No dia a dia há muitas situações que são questionadas, um questionamento que sempre é levantado, né? É porque a lei proíbe, Amanda, o uso de aparelho celular no início das aulas, durante as aulas, interaulas e também no intervalo do recreio, né? No intervalo Hum, para o lanche. E esse intervalo para o lanche gerou muitas dúvidas, porque muitas vezes havia a utilização do celular para Pix, para comprar lanches, né? Ah, é pode verdade. utilizar, não pode utilizar, não, o Uber da saída, não, o Uber da saída é tranquilo porque é até o final da aula, né? Então, você vai aí ajustando o dia a dia do ambiente da escola como fazer, né? Muitos alunos levavam o celular, pagavam no cartão de crédito ou no Pix, então gerou um certo período de adaptação. A lei, depois de algum tempo, ela já veio com uma complementação. Então, a lei veio tentar instruir melhor algumas situações. Por exemplo, ela fala sobre a guarda desses celulares, né, que deve ser, a escola deve regir isso no seu regimento interno, então é muito importante que a escola já tenha, dentro do seu regimento interno, informando a proibição do uso de aparelho celular e também informando como vai ser a guarda desse celular, Hum. onde é que ele tem que ficar, como Esse deve ser ponto, inclusive, eu guardado. não sabia, da É, guarda. exatamente. Ela veio complementar a lei veio e depois de algum tempo veio essa complementação, justamente porque geraram muitas dúvidas no dia a Sim, dia. E no regimento, a escola colocando isso e divulgando isso bem para os seus pais, você facilita esse momento de transição, porque também não é fácil. com Tem o pai certeza. que não quer perder a conexão com o filho durante a aula, né? Muitos pais vieram perguntar, e se acontecer alguma coisa com o meu filho, vai ser como antigamente. Você liga para a secretaria liga para você, né? Então, a gente está se readaptando, né? Então, existem muitos questionamentos, muitas situações, e que a gente vai no dia a dia orientando essas escolas para que possam fazer da melhor maneira, né? O que a gente sabe é que muitas escolas gostaram bastante dessa lei, porque ela vem ajudar elas a combater um problema que já era, que é o problema social, Sim. né? Havia testes em escolas no Rio de Janeiro, por exemplo, que eles já proibiam o uso de celular dia sim, dia não, para entender como é que era a diferença do dia a dia dentro Hum. desse ambiente escolar. E o intervalo, principalmente a comunicação entre os alunos, né? A Socialização, né? socialização, as amizades, as dinâmicas mudam completamente com essa proibição do uso do aparelho. Outra coisa que é importante lembrar para o gestor escolar: não esqueça que no seu regimento interno já deve constar
qual vai ser as punições caso utilize esse aparelho celular. Então você vai dizer, no Isso primeiro fica a ato, critério da escola? fica a critério da escola. A lei obriga que ela tenha no regimento qual o critério. Então a Certo. escola tem que definir o critério. E ela vai definir esse critério quais são as punições a serem adotadas em caso de não Cumprimento, prática né? da lei. Perfeito. E você bem falou que a lei ela fala do uso de aparelhos eletrônicos, né? Então a gente não consegue ele se restringir somente ao celular, né? Ele engloba, por exemplo, um tablet, um notebook e por aí vai. E aí, Procopio, a gente pode perceber que as escolas, muitas escolas utilizam a tecnologia a favor das suas aulas, né? Durante Uhum. a aula, projetos e tudo mais. Nesse cenário, nesse sentido, a escola pode continuar utilizando isso com os alunos de maneira que seja a escola com o aluno e não o contrário, né? Do aluno com a escola. E a lei prevê exceções. Uma das exceções é essa, que ela seja utilizada para fins pedagógicos no dia a dia. Na complementação dessa lei que eu citei, houve uma melhoria desse texto, né? Ela já liberava se fosse para fins pedagógicos, mas ela pede para que a escola deixe claro o motivo daquela utilização, quando será utilizado. Então, assim, ela ainda exige que a escola crie um plano para isso, caso seja necessário, caso a escola entenda. Havia muitas escolas que já estavam se adaptando a esse momento, né? Por exemplo, tinha escolas que você já tinha muito material sendo utilizado da forma digital, porque Sim, isso trazia uma maior interação entre o aluno e a escola. Então, é um momento de adaptação de todos. Outra exceção que é importante lembrar são a exceção das utilizações desses aparelhos para pessoas com necessidade. Então, eu necessito do acompanhamento do aparelho porque eu tenho uma determinada situação de doença que eu necessito. Então, a lei permite que você utilize ou acessibilidade, uma deficiência que você precise utilizar o aparelho, isso ela permite. Na complementação que eu citei, ela ainda aguça mais, ela diz que tem que ser laudado por um médico essa necessidade. tem que ser comprovado, então, né? Exatamente. E isso é bom para a escola, porque isso tira da escola esse julgamento. Não é a escola que vai julgar se ele necessita ou não, por alguma É a lei. situação, utilizar aquele aparelho. Isso pode vir de fora, nesses casos, nessa exceção. Perfeito. É um assunto que daria um podcast inteiro só sobre ele, porque gera muitas dúvidas, porque é como você falou, né? A gente está se adequando a um modelo de ensino, um modelo de socialização na escola que já foi o comum um dia, mas que, né, com a tecnologia, com os avanços tecnológicos, acabou mudando. E aí gera discussões para o gestor, gera para o aluno, para o responsável pelo aquele aluno, para todo mundo num todo, né? E gera muitas obrigações também, né? A lei também traz outras obrigações acessórias. Um dos motivos da criação da lei não é só a socialização, é a questão mental mesmo, né? O Sim, uso de telas impacta um diretamente. ponto muito E importante. também há hoje uma dependência nossa como sociedade do uso de telas, né? E, inclusive existem pessoas que têm vício, né? E, inclusive abstinência em caso de não uso. E a lei vem obrigar a escola também a traçar planos para que ela possa apoiar os alunos nesse processo de realmente abstinência desse Sim. celular. Então, no dia a dia, a escola está com várias obrigações aí, várias demandas para fazer, mostrar no seu regimento como isso vai atuar, qual vai ser a política, qual vai ser o tipo de organização que pode se fazer internamente para se divulgar melhor isso, né? Tratar bem com psicólogos e equipe de apoio os alunos que tiverem mais dificuldades, e não só os alunos, os funcionários da escola também. Sim, verdade. Então, assim, no dia a dia isso tem impactado bastante. É uma lei que ela vem enfrentar um problema que a sociedade está tendo atualmente, né? Ela vem buscar isso. No dia a dia, no modo geral, melhorou, né? Eu acho que a gente evoluiu. Sim. A gente viu muitos relatos, a gente vem acompanhando muitos relatos, principalmente nas redes sociais, né, que é onde isso virou pauta, assim, por muito tempo, ainda está em pauta, falando inclusive da socialização dos estudantes durante os intervalos em fazer atividades que eram tão comuns e agora já não eram mais, né, como, por exemplo, jogar vôlei ou um jogo mesmo, enfim, as pessoas voltarem a conversar, a se conhecer, já que isso estava sendo meio que privado por conta do celular durante os intervalos, já que era liberado anteriormente, né? A sociedade hoje já vive esse problema de um modo geral, e a escola é impactada diretamente, que é a questão da comunicação. Muitas vezes tem casais que conversam entre si por celular, estando frente a frente um do outro, e isso na escola estava acontecendo da mesma maneira.
Outra coisa que é importante indicar é que dentro desse momento, a não utilização dos celulares também visa coibir bullying. É uma das ferramentas, né? Porque o bullying utilizado em redes sociais ou via WhatsApp em grupos, isso estava prejudicando também o Sim. ambiente escolar. Então, diminuir esse tempo de utilização diminui o risco da prática do bullying, por exemplo, e de outras questões sociais. Perfeito. E assim como essa nova lei, né, e novas regulamentações que a gente veio conversando agora, como a do uso de celular dentro das salas de aula, a gente sabe que a escola, de modo geral, ela precisa estar atenta a diferentes regulamentações, leis, precisa estar acompanhando as atualizações, as mudanças, e quais são as principais, assim, ao seu ver, que ela precisa estar atenta, que ela precisa ter ali sempre forte na memória, porque a gente sabe que são muitas obrigações nas escolas, para os gestores educacionais, mas existem algumas que são de suma importância elas terem ali aquele conhecimento, pelo menos que seja prévio. A gente tem muitas demandas na escola, como eu digo, né? Uma das questões que eu alerto a todos é a questão da acessibilidade, que está cada vez Sim, mais sendo fiscalizado, até por uma necessidade que a sociedade imprime hoje, né? Então, atender à questão da acessibilidade é algo que eu recomendo e que seja revisado constantemente, né, das escolas. Outras leis são muito importantes, como funciona o processo de cobrança da escola, né? O Jaquedo pode auxiliar você a fugir desse sim. problema aí, né? Então, tem leis que dizem como pode ser esse tipo de cobrança, é importante você estar atualizado. Tem questões de administração mesmo da escola no dia a dia que a gente pode apoiar. Enfim, a escola é um ambiente que necessita de apoio. Muitas vezes o diretor, o gestor escolar, é formado em pedagogia, ele é alguém que foi ensinado a ser professor, foi ensinado a ser coordenador, mas às vezes dono de escola precisa de um apoio maior, um apoio de assessoria financeira, um apoio de gestão. Então, assim, a escola é um ambiente necessitado e a gente está no dia a dia aí para apoiar e eu acho que a gente faz um bom trabalho nisso. Perfeito. Tiago, você citou sobre a parte da cobrança, né? E aí eu lembro que lendo alguns comentários de podcasts passados, até mesmo que a gente vê nas nossas redes sociais da Aquedu, ainda surge muito aquela dúvida sobre até que ponto a escola pode manter o aluno, né, ali nas atividades, enquanto a mensalidade está atrasada. Porque eu vejo que existem algumas discussões sobre isso, né? Que você não pode desmatricular, digamos assim, o aluno durante o período letivo. Como é que funciona de fato isso na prática? Há alguns anos teve uma lei federal que veio mudar realmente essa relação. Hoje, após a matrícula, a escola não pode, inadimplente ou adimplente, deixar de prestar nenhum serviço pedagógico para aquele aluno. Então, ele assiste aula normal, ele faz provas normais. Então, assim, a escola não pode afetar em nada o ambiente escolar durante todo o ano. E isso é uma dificuldade para o gestor escolar, né? Porque durante o ano ele fica com a garantia de ter que prestar aquele serviço, mas sem a garantia de receber, né? Então é uma complicação dentro do ambiente escolar, é uma dificuldade para a gestão. Hoje tem, por exemplo, a Quedu, né, que vem aí ajudar nesse sentido Sim. para você se despreocupar com isso, né? Imagina aquele pai reclamando, vamos supor, no dia a dia do ambiente escolar, que vai ali conversar frequentemente, e ele pode passar o ano todinho sem pagar nenhuma mensalidade que seu filho vai estudar, né? Então, assim, é muito complicado isso para as escolas, né? É um assunto muito difícil, Sim, muito é delicado muito também, né? delicado, ela não pode levar isso para o aluno, né? Também, então é muito importante isso. Até o método da cobrança Até porque cada caso é um caso, né, cada também. caso ao caso. Existe uma questão muito difícil também na relação com a escola. Imagine você, que é gestor escolar, você vai tratar sobre o ensino do filho daquela pessoa com a maior delicadeza, com a maior preocupação do mundo, querendo o bem daquele aluno, e você mesmo realizar a cobrança dele, ei, pague, pague, pague. Então, Sim. é um assunto delicado, né? E é muito importante segregar, né, essa função. Perfeito. E se for o caso de realizar a rematrícula de um ano letivo para o próximo e ele ainda está inadimplente, o pai ele pode realizar a matrícula novamente ou a escola pode optar por não realizar a matrícula para o segundo ano, né? É o momento que a escola tem de poder exercer seu direito de não prestar o serviço em caso de inadimplência. Apesar dela ter passado, vamos supor, um ano todo sem receber, nesse momento ela vai ter o direito de cobrar, como ela tem durante o ano de cobrar, mas é com a exigência de cobrar e evitar a matrícula caso não seja pago.
Perfeito. Eu trouxe essa pauta porque a gente vê que ainda é uma dúvida muito latente, não só para os gestores, né, que a maioria ainda bem já está muito ciente sobre isso, mas para os responsáveis financeiros mesmo, até onde isso pode ir, até onde pode não ir, né? Inclusive, Amanda, assim, também há uma dificuldade até nisso. Imagine você vai tratar com aquele pai, às vezes aquele pai foi seu aluno, né? Ele Sim. matricula na escola o filho por confiança e aquele pai está inadimplente e você vai fazer a matrícula, ele está ali inadimplente 4, 5 meses e você negar aquela matrícula também é uma coisa difícil, porque você Sim. conhece a história daquele pai, sabe que ele está passando por aquela dificuldade ou não. Então, todo esse E processo gera um vínculo, né? gera um vínculo emocional, né? Você conhece aquele aluno, você vai pensar, eu vou deixar de matricular aquele aluno que está aqui no meu ambiente, que está crescendo aqui, que o pai dele cresceu aqui, e eu vou deixar de matricular. E você sabe que para o seu negócio é necessário você deixar de matricular. Então, às vezes, um terceiro intervindo e apoiando é uma situação que te tira desse desconforto, né? E Isso. facilita. Muitas vezes o pai não paga porque já sabe que no final do ano vai lá e vai conseguir negociar, e vai conseguir pagar sem juros, porque te conhece ou porque já tem um vínculo. Então, toda essa situação dificulta o processo de cobrança e causa prejuízo financeiro direto na escola, né? Sim. Então, é isso que a gente vê no dia a dia mesmo. E gera um fluxo de caixa desorganizado para a escola, porque todos os meses o diretor, o gestor escolar, ele continua tendo as suas obrigações enquanto dono de escola, sejam elas com as estruturas físicas, com os salários dos funcionários, dos professores, mas ele não consegue contar com aquele dinheiro certo todo mês, né? E aí muitos levantam também o assunto de vale a pena realmente terceirizar esse serviço, né? O que a gente percebe é que os diretores eles ainda têm muito esse medo da terceirização não ser feita da mesma forma, o mesmo cuidado que ele, por exemplo, poderia fazer. Mas aí tem o outro lado, que é esse vínculo emocional que a gente está falando. Então, a terceirização ela pode ser feita com empatia, com formas estratégicas, né, para diminuir o índice de inadimplência e garantir um fluxo de caixa saudável para aquele gestor. É muito importante você trabalhar com pessoas que vivem o ambiente escolar. Sim, Inclusive, no processo de cobrança, você cobrar uma mensalidade escolar não é a mesma maneira que você cobra um cartão de crédito. com certeza. Então, há uma diferença aí de atuação, de método, de fala, de empatia, né? Então, assim, não adianta você fazer um discador e ligar 70 vezes para um pai de escola por dia, que ele não vai pagar porque você ligou 70 vezes. É diferente de uma cobrança de um cartão de crédito, né? Mas, por exemplo, na escola, aquele cliente continua indo no outro dia para a minha escola. No outro dia ele está deixando o filho, no outro dia ele está com um problema, no outro dia o filho está doente e você está ali querendo saber como é que está o filho dele. Ou seja, a relação é muito próxima, né? A escola é uma extensão da casa da criança, né? Muitas vezes a criança passa muito mais tempo na escola do que em casa. Então, Sim. assim, é uma relação muito pessoal, própria e amorosa no dia a dia do ambiente escolar e que o processo de cobrança é dificultado por isso. Mas também você tem que ter jeito, né? Você tem que ter expertise nisso. Exatamente. E, Tiago, você, né, especialista aí na parte jurídica e que tem esse relacionamento e essa história com as escolas, de entender essas dores das escolas, está muito presente por atender muitas escolas, né, já ter esse histórico. A Meireles e Freitas atuar mais de 45 anos no segmento educacional. Você também vem junto com a Quedu, que é uma empresa voltada somente para o segmento educacional, tem muita expertise no assunto. Queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância das escolas terem esse acompanhamento jurídico, terem, seja uma assessoria jurídica, seja um escritório jurídico, a importância para se respaldarem mesmo enquanto empresa, porque por mais que a gente fale o tempo todo em escola, as escolas elas são também empresas e precisam se entender como empresas no mercado, né? Amanda, sim, muitas vezes o que a gente atende no dia a dia lá do escritório é aquela demanda quando a escola chega para solucionar o conflito da família. Hoje, as famílias levam para a escola esses conflitos. Pais divorciados, acontece muito, né? O dia a dia, aí chega para a escola definir, quer exigir da escola que não entrega o filho para o outro, ou seja, o dia a dia da escola é muito complicado. Nesse momento, você precisa de uma assessoria especializada. Porque se você tiver uma assessoria comum, ele não vai ter o trato necessário para isso, ele não vai ter. A questão não é legal, a questão é o método de atuação, o método de solucionar aquele determinado conflito da melhor Sim, maneira. O advogado às vezes interfere até entrando em contato com as partes para poder tentar solucionar aquela questão. E a gente sabe que o dia a dia é muito afetado. Porque as crianças se afetam com a sim. situação, né? E a gente vê uma necessidade constante de a gente evoluir essa questão de ter uma maior base de apoio para a criança no dia a dia, e a escola pode ter esse apoio. O jurídico é um apoio muito importante.
Perfeito. A gente já tá caminhando para o final do nosso bate-papo. É realmente assim, é muito esclarecedor, é sempre muito bom ouvir de quem realmente vive ali dia a dia na educação, entende, trabalha com as escolas junto, né, lado a lado. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor, não só para mim, mas para quem tá acompanhando. Mas antes eu queria pedir para você, Thiago, deixar um recado para quem tá acompanhando a gente, um recado para o gestor escolar. Você, enquanto especialista jurídico, se pudesse deixar uma dica, se pudesse deixar um recado, enfim, o espaço é seu, do Thiago, especialista jurídico, para quem está nos acompanhando. Deixar um recado aqui para você ter a confiança de que o trabalho de vocês é bem realizado. São vocês que sabem como ensinar, como aquela determinada criança deve ser ajudada, como você vai auxiliar o ensino dela. Questões pedagógicas são os professores, os gestores escolares que definem. Não venha com o ambiente externo interferir, não devemos ter pessoas querendo dizer, a escola, a prova está difícil, a prova está fácil. Vocês é que definem, vocês entendem de crianças, de estudo, de ensino, de pedagogia, né? Questões pedagógicas, quem toma a decisão é a escola. Perfeito. Eu queria mais uma vez te agradecer, Thiago. Agradecer por todos os assuntos abordados, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e dizer que é sempre um prazer receber você aqui e espero em outros episódios para a gente conversar ainda mais, porque sabe que é um assunto amplo e que tem muita conversa aí pela frente para a gente poder falar. O prazer, Amanda. Quero dizer que a gente está na Meirelles e Freitas Advogados aberta aí, que vocês precisarem. A gente é um parceiro da escola e a gente está junto no dia a dia, vamos evoluir e estamos cada vez melhores. Eu acho que o ambiente escolar está cada vez melhor. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. E muito obrigada a você que está acompanhando o podcast, né? Estamos muito felizes em voltar com mais uma temporada. Esse foi apenas o primeiro episódio. Logo mais teremos mais outros 6 episódios. Então, vem muitos especialistas educacionais conversar com a gente sobre os mais diferentes temas relacionados à educação. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, comentem, sigam a gente nas nossas redes sociais, o nosso Instagram é @QEduOficial, temos posts diários trazendo dicas, atualizações, vídeos interativos. Acesse também o nosso site www.qedu.com.br. Através do nosso blog você fica informado sobre as principais notícias educacionais e confere também conteúdos ricos disponíveis para download. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau!